Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 16 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Generais russos desprezam a vida de recrutas e estudantes reprovados. A Rússia despreza, poderia até colocar esse título, né? Em função dessa guerra. E nesse vídeo nós vamos revelar para vocês uma crise interna sem precedentes que abala a estrutura militar da Rússia, onde generais tratam soldados como descartáveis. E traremos o relato chocante de um piloto, de um operador russo, que descreve como voluntários são enviados para a morte certa, apenas um mês após assinarem um contrato. Veja também o fracasso do recrutamento de estudantes para unidades de drones e como a pressão do Kremlin está se voltando para seus próprios funcionários e seus próprios propagandistas. Acompanhe até o fim para entender a desintegração moral do exército invasor. A desintegração moral, isso também representa, do establishment, daqueles que governam a Rússia, né? É uma degradação moral por causa desse tipo de atitude. E uma grande parcela da população que continua apoiando essa guerra. Aqui você vai ver a verdade, né? Inscreva-se no canal. Você que não é inscrito, e peço a todos, deixe seu like, compartilhe, comente. Vamos juntos acompanhar e ver como vai terminar essa guerra. Se você quer saber sempre a verdade, você está no local certo, no canal do Velgas. A tensão entre os propagandistas, né, aqueles donos de canais, blogs, etc., entre eles e o Kremlin, e agora principalmente maior essa tensão entre o Ministério da Defesa da Rússia. Os propagandistas e o Ministério da Defesa, essa tensão atingiu um ponto de ruptura, que expõe a crueldade do comando militar. E eles, inclusive, estão denunciando isso, né? Os próprios blogueiros russos estão denunciando isso e acham que essa guerra já foi longe demais. E essa realidade, um desses que denunciou abertamente, sem medo, chama-se Maxim Klimov, um conhecido correspondente militar. Ele é um capitão da reserva, um capitão reformado, que apoiava a invasão. Era de primeira linha, primeira frente, que apoiava a invasão. Mas o Klimov, o capitão Klimov, né, que tem um blog também, um canal, né, revelou o conteúdo de uma carta escrita por um piloto de aeronave de ataque, ou seja, um caça, né, que descreve o horror vivido na linha de frente ucraniana, que ele também conhece, participa, já viu, já esteve lá. Segundo o relato, as Forças Armadas russas tornaram-se uma estrutura onde não existem leis ou padrões humanos mínimos de sobrevivência. Diz ele que, o capitão Klimov diz que hoje, dentro do exército russo, a vida de um soldado vale menos que o custo de um simples drone comercial. Drone comercial é $5.000, né? Vamos dizer assim. Acho que menos até que isso. Acho que devemos comprar aqui no Brasil um drone comercial $1.000, $500. Eu não tenho ideia, que eu nunca fui pesquisar preços de drone para comprar, mas é muito barato. O documento descreve a existência de duas classes de militares: os de longa duração e os chamados soldados de curta duração. Esses últimos, os de curta duração, né, são os combatentes das unidades de assalto, que são lançados na zona da morte, onde a defesa da Ucrânia os caça 24 horas por dia. Muitos desses homens são enviados para missões suicidas, apenas um mês após assinarem seus contratos, sem treinamento ou qualquer suporte adequado. A punição para qualquer infração administrativa ou recusa em renovar contratos. Então o cara não quer mais renovar o contrato com o exército, por exemplo, né? Que embora já deu a par dele, tinha um contrato para 6 meses ou para 1 ano, o que eles punem ele? Ele já avisa antes que não vai renovar. Aí o que eles fazem? Eles enviam ele imediatamente para essas unidades de sacrifício, que eu chamei, na linha de frente, para essas moedores de carne. É uma covardia, né? Então, você não quer renovar com a gente? Ok, vai lá,
na linha de frente, vai nas linhas suicidas, onde os ucranianos caçam vocês 24 horas por dia. O sistema funciona como os antigos batalhões penais, né, que antigos ainda nessa guerra, né, onde principalmente o dono do grupo Wagner, dos mercenários, ele ia recrutar em presídios, dando a promessa, por 6 meses vocês assinam um contrato, é a guerra, que eles sobreviverem, terão a pena, serão absolvidos e o crime de vocês será pagado, vocês não são mais criminosos. E era isso, só que eles colocavam esses caras no batalha, nessas moedores de carne, os caras não sabiam quando chegavam, e a maioria desse pessoal que estava em presídios, que se alistou para ser beneficiado com indultos, né, eles morreram, né, a maioria deles morreram. O sistema funciona agora como os antigos batalhões penais, então é isso que está funcionando para todo mundo, né? E o único destino final para o soldado russo é a morte ou ferimento grave, com alguns que não morrem. Aí ele sai do campo, mas o ferimento grave normalmente lá são os mutilados. E o Klimov confirmou que o comando russo envia soldados para missões impossíveis, como castigo pela perda de equipamentos triviais, como drones Mavic, né? Se um soldado perde 3 aparelhos desses Mavic, né, ele é obrigado a correr contra pontos fortificados ucranianos, carregando apenas minas antitanque ou explosivos. Não leva nem um fuzil. Enquanto isso, a artilharia pesada russa brilha por sua ausência, deixando a infantaria desprotegida e exposta ao fogo preciso da artilharia ucraniana e dos drones ucranianos. Essa arrogância e incompetência do comando militar da Rússia estão gerando revolta até mesmo entre os blogueiros, porque esses blogueiros estão lá, próximos à linha de frente. Eles fazem a cobertura no local, né? Esses blogueiros que antes defendiam o regime de Putin e o próprio ditador. Em São Petersburgo, por exemplo, tem um blogueiro, Alexander Vaskovsky. Ele foi detido quando chegou em São Petersburgo pelas forças de segurança da Rússia após criticar publicamente o fracasso do recrutamento militar. E falou isso no canal dele. Vaskovsky denunciou que a tentativa de recrutar estudantes russos para unidades de drones foi um desastre completo para o Ministério da Defesa. Essa frase já chegou para o Ministério da Defesa mandar a polícia atrás dele, o FSB, KGB, sei lá, né? Em vários meses conseguiram atrair, ele falou ainda no canal dele, vários meses conseguiram atrair menos de 2.000 pessoas, a maioria vinda de listas de alunos que já haviam sido reprovados ou expulsos de suas universidades. Diante desse fracasso retumbante, o Kremlin começou a aumentar a pressão sobre funcionários do setor público agora. Então, quem trabalha para o governo no setor público, eles estão pressionando para a guerra, incluindo gerentes de empresas estatais. Esses gestores agora são obrigados a cumprir metas de recrutamento sob ameaça, transferindo a responsabilidade do fracasso militar para a burocracia civil. A prisão de propagandistas como Vaskovsky mostra que o regime não tolera que a verdade sobre a desorganização russa venha à tona. Enquanto a Ucrânia se profissionaliza e recebe tecnologia de ponta, a Rússia regride para táticas de exaustão humana típicas do século passado. A desintegração moral, a caça às bruxas internas dentro do Kremlin são sinais claros de uma estrutura que já não consegue sustentar suas próprias mentiras, porque eles falam mentira para as tropas deles, eles falam para o povo e falam para o mundo. Tem uns imbecis no Brasil que acreditam nas mentiras de Putin, né? Do Kremlin, né? Como um todo. Na Europa também tem, nos Estados Unidos, em todo lugar tem. E eles falam essas mentiras para o povo deles que a maioria já não está acreditando. E a superioridade ucraniana, a olhos vistos, não é apenas técnica, mas reside na preservação e no valor dado a cada combatente que defende seu solo, seja ucraniano, seja um legionário voluntário do exterior. Os relatos vindos do próprio lado russo confirmam que o exército invasor está operando em regime de desespero e canibalismo interno. A estratégia de usar seres humanos como escudos descartáveis, as suas próprias tropas, é um crime de guerra que o comando militar russo pratica contra o seu próprio povo. Com a moral em frangalhos e o recrutamento em colapso, a resistência da Ucrânia se torna cada vez mais decisiva para o desfecho deste conflito contra um exército russo que cada dia
dentro dessas práticas, caminha cada vez mais para a derrota. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Você que não é inscrito lá, inscreva-se, eu conto com você. Peço a todos, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o nosso amado Brasil. Muito obrigado.